falar a verdade, é a introdução do texto. E na introdução do texto, nós vamos entender qual que é o ponto de vista do Berman para fazer uma consideração sobre o conceito de modernidade. Para isso, ele começa já na primeira página, né, da introdução, e com o próprio título, que ele estabelece, então, qual que é o conceito dele de modernidade. A primeira questão que a gente não pode esquecer é que existe, então, uma noção muito interessante que, no próprio título, ele já coloca a concepção que ele imagina sobre a noção de modernidade. No momento que ele diz assim, modernidade ontem, hoje e amanhã, ele está dizendo claramente que ele considera a modernidade como um processo contínuo, né? E que tem hoje e amanhã. Então, a gente não pode esquecer, a partir dessa consideração, porque nós temos aí uma dualidade que vai ser enfrentada por muitos teóricos, que é a diferença existente, então, entre a concepção moderna e a concepção pós-moderna. Então, eu volto a essa questão que me parece uma questão muito importante para a gente, que a ideia, então, da teoria é: ninguém coloca em jogo ou em dúvida a existência, né, da modernidade, que ele mesmo vai datar. Depois eu discuto ao longo da questão, porque enquanto isso nós estamos no início do texto, que é o título. Então, existem duas teorias. Um grupo teórico que acredita que a modernidade surgiu nesse espaço Revolução Francesa, né, próximo da Revolução Francesa, e depois disso, alguns teóricos acreditam que essas transformações que existiram, de forma positiva ou negativa, não interessa discutir agora, elas são ainda uma consequência da modernidade. Elas têm ainda como ponto a modernidade. Então, como se nesse momento nós estivéssemos ainda na modernidade. Então, ainda somos frutos da modernidade. O outro grupo acredita, então, que tem um outro cenário completamente distinto, que... então espera aí. Vem cá, gente, tem gente ainda na sala de espera aí. Espera aí. Vocês conseguem também aceitar? Ou não? Não, acho que é só você, professor. Então, deixa eu ver aqui. Olha, depois vamos negociar para eu colocar alguém mais como proprietário, tá? Beleza. Porque para vocês me ajudarem nessa ideia da fila de espera aqui. Deixa eu ver aqui quem pediu. Ó, tem muita gente. Aceitei. Ok? Para quem está chegando agora, tá? A gente está discutindo o texto do Berman, tudo que é sólido desmancha no ar, especificamente o texto Modernidade ontem, hoje e amanhã. Então, nesse primeiro tópico, nós estamos discutindo aqui como que o Berman já assume para si um conceito que ele está chamando de conceito de modernidade e, como partidário desse ponto de vista, e ele não é partidário de um ponto de vista da pós-modernidade. Então, vamos lá, nós temos dois grupos, pelo menos, que pensam essa ideia. O primeiro grupo, que acredita que tudo que a gente vivencia pós-Revolução Francesa, ou melhor dizendo, as revoluções burguesas, né? Porque a Revolução Francesa Industrial, elas são parte, então, de um processo que começou lá, e o que a gente vivencia
é ainda uma experiência da própria modernidade. Outros teóricos, então, passam a acreditar que, a partir da década de 60, principalmente da década de 60, que vocês vão notar, então, que ela coincide com a própria ideia, que a gente vai discutir muito do curso, da emergência da arte contemporânea. A arte a gente chama de arte moderna e arte contemporânea. A temporalidade a gente chama modernidade e pós-modernidade. Então, desse ponto de vista, a gente começa a entender essa primeira parte, que o conceito básico que ele começa, que existe, estou lendo, cito, existe um tipo de experiência vital, experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida, que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo. Hoje, designarei esse conjunto de experiências de modernidade. Então, a primeira coisa que a gente está chamando, que é uma experiência, né, que envolve, na continuação da leitura, ele vai dizer assim, que envolve, ao mesmo tempo, aventura, perigo, medo, sucesso, derrota, tudo comporta crescimento econômico, tudo comporta essa dualidade e esse extremo comporta, então, essa ideia do que é a modernidade, né? Então, uma frase fundamental que a gente não pode esquecer, né? Que ele fala em todo o mundo hoje. Ele está escrevendo em 89, mas não importa a tradução, eu acho que é de 89, mas em todo o mundo hoje. Então, ele não está dizendo que é uma parcela específica da sociedade que vivencia isso. O que é isso, então? Se a gente disser que o século XV ou o século XVI tem uma experiência internacional, é falsa. Desculpa. Uma experiência mundial é falsa. Nós temos ainda sistemas de organização baseados num sistema que opera a partir da religião. Então, o cristianismo não é o mesmo que o islamismo, e a estrutura de pensamento não abarca todas as pessoas do mundo. O que ele está dizendo agora é que essa experiência que ele está discutindo abarca o mundo inteiro. Então, é a primeira experiência... vamos voltar lá. Mas o primeiro sentido de internacionalização surge, né, naturalmente, com o Império Cristão. Mas vocês estão entendendo que eu estou falando do ou Império Romano ou Império Cristão? Eu não estou falando outro sistema de mecanismo, né, ou outro tipo de sistema de organização. Então, a frase do Marx, ainda nessa primeira página, é fundamental, porque ele vai estabelecer essa noção que ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como diz Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, vamos lá. A gente já tem dois conceitos nessa primeira página que nós temos que trabalhar. Um se chama modernidade. Modernidade está associada a uma temporalidade. Então, modernidade surge num determinado período. Você, conforme a sua linha de pensamento, você acha que a modernidade ainda existe hoje e existirá amanhã como Berma. Ou você pode acreditar que existe um fenômeno, né, que se chama pós-modernidade. Beleza. Moderno, vejam só, moderno não vai designar uma temporalidade, e sim um conceito de mudança. Isso significa dizer, então, que moderno, né, moderno, você pode ser um moderno no século XV ou um moderno no século XVI. A separação ocorre, então, com um conceito muito interessante, dos modernos versus os antigos. Essa separação. Então, você pode ser moderno no século XVI, mas não existe modernidade da forma que a gente está pensando no século XVI. Né? Então, você pode ser moderno fora da modernidade. E a partir desse ponto, então, ainda na página 14,
embora muitas delas tenham provavelmente experimentado a modernidade como uma ameaça radical a todas as tradições, a modernidade, no curso de 5 séculos, desenvolveu uma rica história Vocês estão aí? Estão vivos? Sim. Voltou. Voltou? Tá. Então, eu parei nesse ponto da modernidade, né? Embora muitas delas tenham provavelmente experimentado a modernidade como uma ameaça radical a todas as tradições, né? Ela vai criar suas próprias tradições. Muita gente acha que o fenômeno da modernidade pode ter iniciado já no século XVI, ok? Mas, de fato, a gente só sente, e depois o Berman vai trabalhar nessa temporalidade, nós vamos falar as etapas da modernidade, a partir de um momento muito específico, que depois eu discuto essa delimitação temporal. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa muito, muito interessante, que a modernidade destrói todas as tradições, mas ela cria suas próprias tradições. E nós vamos discutir esse ponto. Então, essa é a primeira parte. Antes de passar, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta específica sobre isso, ou a gente pode continuar. Então, continuando. Nesse turbilhão, que essa é a metáfora utilizada, que está marcado como página 15, né? Nós temos, então, uma marcação clara, né? Onde a gente vai ver questões que não aconteceram em nenhuma outra época. Lembrando que a gente trabalha com uma noção aqui de mudança de época do ponto de vista histórico, e em certa medida, ele abarca o conceito do Thomas Kuhn da estrutura das revoluções científicas, né? A mudança de paradigma não é uma moda, não é só um evento, ela é uma mudança cognitiva. Olha só, eu não quero falar de uma mudança de estrutura de pensamento ou uma mudança econômica, ela é uma mudança cognitiva. A mudança cognitiva se refere à maneira como você conhece o mundo. Então, desse ponto de vista, ele é dual, sempre, a dualidade. O conceito de modernidade é esse, né? A dualidade abarca, ao mesmo tempo, uma explosão demográfica, né? Guerras, fome, homem à lua, descobertas magníficas, genocídios magníficos do ponto de vista da importância da violência, violência simbólica. Então, esse é o turbilhão, né, que a gente vai acompanhar cada vez mais. E a lista de modificações, né, ela é enorme. Uma delas, que a gente não pode esquecer, é a noção do tempo, né? Vocês não precisam anotar, mas não sei se vocês estão anotando, vão ver isso depois. Mas a noção do tempo é uma noção fundamental, né? A noção do tempo também se refere a uma noção que se refere também ao espaço, tempo e espaço. E uma coisa fundamental que a gente não tinha muito claro até esse momento, que é a noção de luta de classes. É a primeira vez, então, nós vamos discutir isso com mais calma, mas é a primeira questão, que a luta de classes está dentro do horizonte possível, né, dentro dessa discussão.
Ok. Então, nessa fase, passando para a página já 16, ele divide, então, com uma tentativa de criar uma periodização em 3 momentos básicos, o que ele entende pela modernidade, desculpa. A primeira fase se refere, então, a uma ideia do século XVI, vejam bem, do jeito que a gente disse antes, até o século XVIII. Essa fase, a gente sente que uma transformação pode estar ocorrendo, mas a gente não tem certeza absoluta se ela de fato está ocorrendo, né? Com relação a isso, o historiador, né, ele é muito cauteloso ao abordar transformações sociais desse ponto de vista mais estrutural e estruturante, né? Então, ele não julga prontamente, ele não está lá para julgar que esse evento foi definidor. Né? Então, é comum as pessoas falarem assim, né? Nunca mais seremos os mesmos na pandemia, né? Antes é o 11 de setembro, outros eventos, né? Cara, quem tem a condição para julgar, né, se nós nunca mais seremos os mesmos, né, com uma mudança estrutural e estruturante da sociedade como um todo, quem tem essa capacidade é as pessoas que conseguem adivinhar o futuro, Shiva, Deus, ou Jeová, sei lá, qualquer tipo de denominação como essa, né? Distante disso, ninguém sabe se um grande impacto é de fato um impacto de mudança ou ele é pontual. Se o primeiro ponto, a primeira fase é essa onde eles tateiam, a segunda fase ela é mais dura, né? Porque a Revolução Francesa, as revoluções burguesas, né, tanto a francesa como a industrial, elas modificam todo o cenário possível de vivência do mundo, né? Dentre as questões da Revolução Francesa que a gente não pode mais voltar atrás, é o conceito de desigualdade racial como meta, né? Nós poderíamos dizer como meta, como costume. Então, na medida em que a gente mata o rei, não existe alguém, por princípio, que nasça com o princípio da desigualdade. Vejam só, a igualdade não é mais inerente ao sujeito, né? Então, se eu nasço numa sociedade escravocrata, dentro desse horizonte não existe praticamente negociação do ponto de vista da igualdade, por favor, né? Entendam bem. O segundo ponto, então, né, a possibilidade de uma educação universal, que a educação pública, ela é fruto de uma Revolução Francesa. A Revolução Industrial também muda todas as relações, né, que agora são mediadas pelo dinheiro. O dinheiro e o capital se transformam nos elementos, digamos, mais fundamentais, né, de negociação em relação ao mundo. Não existe outro tão poderoso. Todo o simbolismo, todas as ideias vão passar por essa ordem, gostando ou não
da Revolução Industrial. O nosso tempo, o nosso desejo, as nossas ideias, tudo passa pelo dinheiro. A última fase, então, que seria a terceira fase, que seria o processo que, no século XX, aí no final da página 16, no século XX, nossa terceira e última fase, o processo de modernização se expande a ponto de abarcar visivelmente o mundo todo e a cultura mundial do modernismo, em desenvolvimento, atinge espetaculares triunfos na arte e no pensamento. Né? Então, ele continua que se existe uma visão arquetípica para apresentar essa ideia da modernidade a qual nós estamos aqui discutindo, ela se chama Rousseau, o filósofo, né? Que seria o primeiro, então, numa novela chamada Nova Heloísa, dizer que uma nova sensibilidade está surgindo no mundo. Né? Então, a ideia de um turbilhão social, né? Uma mistura, é uma mistura total. Eu vivo como se estivesse num turbilhão. Nessa perspectiva, a gente entra nessa definição de turbilhão social, que todo mundo está, de fato, atingido por ela. É uma concepção que eu não consigo dizer assim, as conexões são tão fortes, né, do ponto de vista econômico, que eu não consigo sair da rede de relações. Eu não consigo rejeitar o sistema. O sistema é colocado de uma forma tão orgânica, e eu não estou falando isso positivamente, tá? Isso não é uma carga positiva ainda. O texto depois ele vai elencar uma série de visões sobre a modernidade, cada qual mais otimista ou pessimista, né, que nós estamos aqui discutindo, mas ela em si é praticamente impossível você buscar ali um tipo de isolamento não relacional, né? Você depende sempre de outra pessoa desse ponto de vista, mesmo quando você não quer. Então, essa vivência da modernidade, que ele diz, né, na página 17, eu não sei a cada dia o que vou amar no dia seguinte. Sonha desesperadamente com algo sólido a que se apegar, mas eu vejo apenas fantasmas que rondam meus olhos e desaparecem assim que os tento agarrar. Eu acho que é lindo, né? Acima de tudo, essa ideia, né, da dúvida. Numa noção existencialista que vai tomar lugar, principalmente o existencialismo também é o humanismo do Sartre, a gente acaba tendo uma coisa muito dúbia, né? Que é a liberdade. Então, nós estamos condenados à nossa própria liberdade. É lógico que isso envolve um pensamento anterior, que é o pensamento nietzschiano, que a gente vai ler quando estudar principalmente o expressionismo alemão, mas nós somos escravos da própria liberdade, né? Porque a liberdade, nesse ponto, ela é dúbia porque cada vez menos, isso agora numa perspectiva, não tanto nietzschiana como sartreana, eu diria, né? Existencialista desse ponto de vista, mais na leitura de Sartre,
A liberdade é isso, né? Você não pode culpar ninguém. A liberdade te coloca numa posição de ser corresponsável pela vitória ou pela derrota, né? É um pouco isso, assim. Então, de posse disso, a gente continua a discussão falando que as modificações, ele continua o texto falando de uma série de modificações, né? E nós poderíamos pensar na complexidade do modernismo, ao mesmo tempo, por isso que é dual, Nietzsche, de um lado, e Marx, do outro, né? Então, o Berman tenta, a partir disso, estruturar a ideia dessa dualidade, né? Então, que não é bem e mal, né? Que fique claro que não estamos discutindo o bom, o bem e o mal. Mas ele compara Marx e Nietzsche. Com a leitura de Marx, que ele está tentando fazer, que eu gostaria que vocês vissem bem, que é antes da página 18, ele cita o primeiro Marx, tá? O primeiro Marx. E ele, principalmente em 1848, o primeiro Marx, quando a gente está falando do primeiro Marx, tem uma divisão também do que nós estamos falando de Marx e marxismo, né? Então, tem algumas pessoas que preferem falar da leitura marxiana, que se refere de fato ao texto do Marx e não propriamente das leituras que foram feitas posteriormente. Ele diz que em 1848, né, nas barricadas de Paris e assim por diante, ele diz que não dá para promover uma pequena fissura. Não dá. Por que não dá para fazer uma pequena fissura? Porque a estrutura de poder se ressignifica numa velocidade muito grande. Só muda os agentes de poder. Então, a importância do Marx nesse sentido, sem dúvida, é a ideia geral de ter trazido filosoficamente uma questão sensacional, né? Que é a questão da gente pensar do que ele chama de materialismo histórico, né? Toda grande filosofia e a filosofia se baseia sempre em algo externo, né? Então, a ideia do belo artístico, a ideia do mundo das ideias, sempre é algo fora, né? O mundo só se realizava fora dele mesmo, né? O mundo nunca se realizava aqui. A tese hegeliana do espírito. Marx diz, para falar a verdade, a minha filosofia é baseada no aqui e agora. Isso significa, então, que o aqui e agora é o materialismo histórico. Um texto clássico, né, que é o texto do José Carlos Reis, que escreveu um livro muito bom chamado A História entre a Filosofia e a Ciência, ele vai estabelecer que Marx seria um hegeliano tímido, né? Porque, para falar a verdade, o Marx traz para o mundo a ideia da realização final, que estaria em outro plano, né? Vocês estão percebendo que tem uma ideia ainda que se apresenta muito como uma ideia religiosa, né? Você alcança aquilo que você necessita em outro mundo, né? Meu mundo não é
desse lugar, meu mundo está fora dele, né? A realização ocorre depois da morte. Marx tenta trazer que meu mundo é daqui. Meu mundo é daqui. A realização é nesse mundo, não é em outro mundo. Mas só tem uma forma, né, de construir esse novo mundo, que seria a partir da luta de classe. A economia é o elemento fundamental que define como as pessoas pensam, como as pessoas se relacionam, como as pessoas vivem. Então, como que você sente o mundo está associado a uma ideia mediada pela economia. E a economia se baseia numa noção da acumulação do capital. Então, ela se torna impossível de produzir igualdade porque, de fato, a acumulação é infinita, né? A ideia dos bens são infinitos. Ela não tem um limite. Ela nunca tem um limite. E o sistema econômico também, ele consegue, então, substituir uma ideia do ser por ter, que vai mediar todas as relações, né? Isso aqui não é um manual de autoajuda, né? Essa frase ficou meio parecendo uma coisa autoajuda, assim, né? Mas o fato é que a noção do acúmulo, ela tem uma coisa que é brilhante no capitalismo, que é gerar necessidades, né? Gerar necessidade. O que é gerar necessidade? Você sempre está tratando com o campo da moda e do obsoleto. O que significa dizer isso? Significa que todo tempo, você vai produzir uma necessidade. Como exemplo, né? É lógico que você chegou à conclusão agora que você precisa de um equipamento melhor, né? É lógico. Gente, eu não estou falando quem não teve acesso e não tem acesso a nenhum equipamento. Mas eu estou dizendo que, se você puder, você vai ter um fone anti-ruído. Óbvio. Óbvio. O mercado produz uma necessidade, que é uma necessidade que a gente fica em dúvida se ela de fato existe ou se de fato é uma criação imaginária, né? Então, nos parece, assim, para usar um exemplo diário, né? Agora se começa a produzir máscaras, né? Além de design, né? Daqui a pouco você tem uma máscara super avançada, né? Que mede calorias. Daí você fala assim, pô, eu preciso de uma máscara que mede calorias enquanto eu ando, né? Então, essas conexões de gerar necessidade faz com que a ideia de prazer esteja mediada pelos produtos do conforto, né? E é uma coisa que é humana, que nós sempre buscamos o prazer e conforto. Isso está em tudo. E a gente passa a associar conforto com bens materiais. É lógico que ele traz conforto, né? Você tem luz elétrica, você vai, acende, né? Na região onde eu estou aqui agora, não tem água. Isso mesmo, não tem água. Aí você acorda 4 horas da manhã imaginando que a água possa chegar para você aguar suas plantas. É uma coisa surreal, né? Estou me sentindo numa época medieval, assim, sei lá, medieval não, mas do século XIX. Então você fica pensando assim, como acordar num frio de 9 graus aqui, 10 graus está fazendo, e falar assim, caraca, tem água ou não tem água? Aí seu sonho passa a ser assim,
Putz, agora eu quero ter água. Se eu puder eu ter uma bomba para aguar tudo, eu vou ter uma bomba. Então são esses confortos que nos possibilitam, né, imaginar que depois que você os tem, é difícil você abandoná-los. Então, essa é a ideia da acumulação, e ela é infinita. O problema é isso, ela é infinita. Pode ser de uma biblioteca, ó, que vira infinito. Isso é uma das. Você fala assim, não, preciso de uma biblioteca. Aí você tem uma biblioteca. Não, esse foi um péssimo exemplo. Biblioteca todo mundo tem que ter bilhões, viu? Que não seja coleção da Barça. Mas você começa a ter objetos que você nunca precisa de fato deles, né? Ou não seria melhor com eles. Tá. De posse disso, eu quero saber, eu estou na expectativa de vocês levantarem as mãozinhas assim. Mas eu estou querendo saber se nós podemos ultrapassar aí o Marx. Ok? Então, estou ultrapassando. Então, a tese fundamental, então, a contradição, então, que está no próprio manifesto e o que Marx vai defender na página 19, que a burguesia, então, se transforma na classe mais revolucionária que existe. Por que revolucionária? Revolucionária não no sentido positivo do termo, né? Mas revolucionária porque ela tem que revolucionar o tempo todo os modos de produção. Ela tem que criar o supérfluo o tempo todo. Ela tem que criar a necessidade, então ela tem que ser revolucionária. Então ela vai criando, a partir desse ponto de vista, um universo de necessidade. Então ela é revolucionária porque ela tem que falar assim, cara, o que ainda não existe que eu possa inventar que vai ser fundamental? Ela começa a trabalhar sobre isso e a visão se desdobra a partir de uma citação que eu vou ler, que diz: todas as relações fixas, enrijecidas, com esse travo de antiguidade e veneráveis preconceitos e opiniões, foram banidas. Todas as novas relações se tornaram antiquadas, antes que cheguem a se ossificar. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado. E os homens facilmente são levados a enfrentar as verdadeiras condições de suas vidas e suas relações com seus companheiros humanos. Então tudo vai ser mudado. Depois a gente pode discutir isso também, que Marx não trabalha tanto, são outros teóricos que vão trabalhar, que a ideia também, né, que é essa ideia de você se manter simbolicamente no poder mesmo quando você não está numa estrutura econômica, mesmo se você tiver falido. Depois a gente coloca isso em discussão. Mas aí o Berman faz uma provocação, que eu considero muito boa essa provocação, quando ele diz assim: suponhamos, como Marx o faz, que as formas burguesas se decomponham e que o movimento comunista atinja o poder. O que poderá impedir que essa nova forma social conheça o mesmo destino de seu predecessor, desmanchando no ar moderno? Então, uma provocação para começar outra discussão, né? Então, vamos dizer assim, vamos supor, então, que o mal é a burguesia e o capitalismo, né? E a gente alcança a ideia do comunismo. O que eu poderia perguntar é: o que garante, então, que esse novo grupo no poder não, não, não colocarão numa situação, o novo grupo de poder não colocará numa situação que, de fato, ou de novo,
de novo, o poder se desmanche no ar, né? Possui as mesmas características já existentes do outro sistema. Fernanda? Por favor. Foi só para pedir um favor para colocar o resto das pessoas na classe aí, porque tem um pessoal esperando. Deixa eu ver aqui. Gente, vai que estranho, agora não tô vendo mais ninguém não, deixa eu ver. Que estranho, para mim não tá aparecendo ninguém. Achei. Espero que tenham conseguido. Ok. Então vamos lá, retomando então essa última. Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Então a dúvida que se coloca a partir desse momento seria. Então vamos dizer que a grande questão está na associação entre burguesia, proletariado, né? E o comunismo seria a saída, mas vamos supor então que o comunismo então alcance o poder, o que garante então que ele também não vai se desmanchar naquilo que a gente está chamando das contradições da própria modernidade. Tudo bem. Então, é lógico que essa chamada e essa passagem é para chamar o outro filósofo que vai colocar as questões em outra forma, que no caso nós estamos chamando do Nietzsche com duas ideias fundamentais, que é a morte de Deus e o advento do niilismo, né? Então, o que Nietzsche vai trazer como ponto central e a ideia dessa dualidade que está principalmente nessa noção do além do bem e do mal, né? O que significa afinal, né? Ele vai colocar a coisa muito mais categórica, né? E, digamos, dolorosa. Porque, para falar a verdade, na noção nietzschiana, nós temos muita responsabilidade pelaquilo que nos acontece, né? Então, o que ele diz nós temos um pensamento que é um pensamento ainda fruto do cristianismo, que em parte ele está mediado pela culpa e em parte ele está mediado por uma questão muito dolorosa, né? Que o culpado sempre é o outro, né? É como se a gente não tivesse responsabilidade pela ação social. Além de responsabilidade, a gente não tivesse consciência da ação social. Então, nesse ponto, ele vê que o grande problema dos novos padrões é que, vou ler agora a passagem, em tempos como esses, o indivíduo ousa individualizar-se. De outro lado, esse ousado indivíduo precisa desesperadamente de um conjunto de leis próprias, precisas de habilidades e astúcias necessárias à autopreservação,
a autoimposição, a autoafirmação e a autoliberação. As possibilidades são, ao mesmo tempo, gloriosas e deploráveis. Nossos instintos podem agora voltar atrás em todas as direções. Nós próprios somos uma espécie de caos. O caos é produtivo. O caos é uma questão fundamental. Continuo. O sentido que o homem moderno possui de si mesmo e da história vem a ser, na verdade, um instinto apto a tudo, um gosto e uma disposição por tudo. Muitas estradas se descortinam a partir desse ponto, a ideia da própria liberdade, né? Como farão homens e mulheres modernos para encontrar os recursos que permitem competir em igualdade de condições diante desse tudo? Nietzsche observa que há uma grande quantidade de mesquinhos e intrometidos cuja solução para o caos da vida moderna é tentar deixar de viver. Para eles, tornar-se medíocre é a única moralidade que faz sentido. Cara, então Nietzsche vai chegar, te encostar na parede e dizer assim, beleza, tá, eu te ofereço a liberdade, o que você faz agora com ela? Eu te ofereço a liberdade, e aí? Você não tem uma limitação previamente constituída do ponto de vista, agora eu estou falando religioso, né? Ah, eu não faço isso porque Deus quer, eu não faço isso porque meu pai quer, eu não faço isso, tal, tal, tal. E aí? O que você faz? Qual que é a sua escolha? Mas muita gente, né, prefere a mediocridade. Porque a mediocridade, ela cria uma nova moralidade, que é ainda se manter nesse estado, com uma expectativa de criar justificativa para esse estado inaugural, que é o estado da sua própria incapacidade de assumir a sua liberdade. Então, Nietzsche quanto Marx acreditam no novo homem, que são bem, mas são bem diferentes. Então, Marx é a união geral, que faz uma possibilidade do rompimento das amarras que aqui nós estamos discutindo nesse momento. Então, Marx depende de um cenário, né? Ele depende de uma possibilidade enunciativa para que todos se unam. A modificação só ocorre a partir da ideia de mudança. Nietzsche, o princípio não é na coletividade, é na individualidade, é no caos. Então, as interpretações são interpretações completamente distintas. Nesse ponto de vista, falando de uma forma assim um tanto superficial, acredita que a coletividade, uma ideia da massa, de uma ideia comum, de um objetivo comum, leva à mudança social. Ok. Nietzsche pergunta. É Bergman perguntando, usando Nietzsche como questão. Tá, mas o que garante, depois que isso se constituiu, que as coisas não se percam novamente? Nietzsche acredita em outro princípio. Não é a coletividade que modifica a sociedade e que depois cria um estado mais significativo, mais interessante, né? Para falar a verdade, a mudança tem que estar no indivíduo. E indivíduos conscientes da sua própria situação faz com que a sociedade mude. E aí, o Bergman, a partir da página 22, né,
vai dizer assim, caramba, né? Que coisa maluca esse século XX, né? O século XX é doido, né? O século XX é maravilhoso. O Hobsbawm vai chamar a era dos extremos, né? Então, ele vai falar, a partir da página 22, né? Porque, em certa medida, é fruto do nosso curso, né? Que na pintura, e na escultura, e na poesia e no romance, a gente viu, assim, uma série de artistas que a cultura, querendo ou não, ela se modificou como nunca antes pensada, né? Parece que existia aí algo segurando a criatividade, né? Eu posso dizer o que é, do ponto de vista nietzschiano, óbvio. Segurava a criatividade e depois, tum, explodiu, né? Então, se a gente vê Gabriel Garcia Marques, Philip Glass, de Kooninga, né? E aí ele vai soltando, assim, Jackson Pollock, né? E aí, em certa medida, ele já começa, estou falando aqui, não uma visão consensual da arte moderna, mas ele já começa aí a dar umas cutucadas nesses movimentos de vanguarda, né? Principalmente nesses movimentos que a gente vai chamar de movimentos da arte contemporânea, né? E aí, leio aqui uma passagem, para vocês entenderem o pensamento do Bergman, que ele vai dizer assim, ainda assim parece-me, não sabemos como usar nosso modernismo. Nós perdemos ou rompemos a conexão entre nossa cultura e nossas vidas. Cultura e vida. E a arte moderna, o tempo todo, está dizendo assim, principalmente a arte contemporânea, que é a união entre arte e vida, o tempo todo. Aí ele diz, nos perdemos ou rompemos da conexão tal. Acabei de ler. Jackson Pollock imaginou suas pinturas gotejantes como florestas, onde os espectadores podiam perder-se e, é claro, achar-se a si mesmos. Mas, no geral, nós esquecemos a arte de nos pormos a nós mesmos na pintura, de nos reconhecermos como participantes e protagonistas da arte e do pensamento de nossa época. Nosso século fomentou uma espetacular arte moderna. Porém, nós parece que esquecemos como aprender a vida moderna de que há essa arte brota. O pensamento moderno, desde Marx e Nietzsche, cresceu e se desenvolveu de vários modos. Não obstante, nosso pensamento acerca da modernidade parece estagnado. Então, ele acaba, o Bergman, achando que a partir da arte contemporânea, principalmente, toda essa noção de uma construção forte, dual, potente, ela vai perdendo a energia, né? A energia. Então, eu gostaria que vocês imaginassem aí, porque nós temos aí uma visão, que nós não vamos discutir propriamente agora no texto, mas é a visão da vanguarda e da neo-vanguarda. A vanguarda seriam esses primeiros movimentos que nós estamos estudando, que nós vamos começar a estudar, né? A partir do impressionismo, principalmente pós-Cézanne, e chegaríamos até a década de 60 como um pressuposto da neo-vanguarda, né? E o que seria, então, esse princípio da vanguarda e da neo-vanguarda. Nessa ideia, ele vai dizer assim, que claramente, na primeira modernidade, discutíamos, né,
isto e aquilo. Passamos, então, a discutir isto ou aquilo. Repito, então, as visões abertas que comportavam a dualidade aceitavam uma discussão de isto e aquilo. Eu não estou dizendo que você deveria, então, concordar com todas as ideias, né? Não é disso que ele fala. Mas ele diria isto e aquilo, então a dualidade está presente, para a ideia da isto e aquilo. Então, aqui ele faz uma visão um tanto categórica, né, do Manifesto Futurista, e nós vamos lê-lo de outra forma depois, mas ele coloca o movimento futurista, né, para expressar como eles estão imbuídos da ideia de uma ruptura com a própria tradição, né? Mas tem uma coisa ruim, né, no meu ponto de vista, nessa consideração, que eles falam: as polarizações básicas se manifestam exatamente no início do nosso século. Eis aí os futuristas italianos, defensores apaixonados da modernidade, nos anos que antecederam a Primeira Guerra. Mas só que o Berma vai ler o manifesto não como se deve ler um manifesto, né, mas como um desejo de verdade, né, no sentido literal. Então fica parecendo que tem um procedimento um tanto proto-fascista no movimento futurista, né? Fica parecendo de fato que eles estão querendo que o mundo acabe, que o museu seja queimado, que assim por diante, né? Então, de posse disso, ele vai buscar, então, o que a gente chama desse mundo polifônico do ruído da vida moderna como alternativa. Ele vai citar o Bottione, que todos esses autores nós vamos estudar em profundidade. Então, só nos interessa a visão do Berman aqui estabelecida como essa possibilidade interpretativa da modernidade como uma ruptura geral com a tradição. Beleza. E a partir desse ponto, então, ele vai citando uma série de autores que eu não vou estar discutindo em profundidade nesse texto, porque isso ocorre no nosso curso como um todo, né? Um todo é isso que nós vamos fazer. E aí nós entraremos, então, numa outra visão filosófica, né? Eu acho que ele é muito feliz nas explicações filosóficas e não tão feliz quando ele parte de uma explicação do ponto de vista mais da história da arte, né? Também a gente sabe que a gente não pode exigir do sociólogo que ele faça uma leitura em todos os sistemas da mesma complexidade, né? E aí nós entraríamos no nosso grande teórico, o Weber, que com a sua tradução da Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, e também a grande noção que ele estabelece a partir da ideia do Economia e Sociedade, ele vai tentar explicar, então, como a ética protestante ela redunda num acúmulo de capital, né? Mas para ele, pro Weber, ele acaba tendo uma visão um tanto pessimista. Não, eu diria pessimista, não, realista da sociedade, né? Porque a sociedade, então, moderna, né, a sociedade na modernidade, primeiro que ela é uma sociedade desencantada, né? Porque a ciência, em certa medida, substitui a grande explicação do mundo, né? O que é o mundo? Né? Um Big Bang com a conformação dos átomos reunidos. E ela
te aprisiona, né? A modernidade te aprisiona. Pagando boletos e tendo burocracia para fazer tudo na vida, né? O Estado moderno te controla, então, segundo a definição weberiana, a partir da própria ideia da burocracia, né? Do sistema burocrático, né? Então, o sistema burocrático vai nos tomar 90% do nosso tempo, né? Para tudo. Tudo é burocracia. Então, a gente não consegue fazer nada. Então, essa pretensa liberdade que a gente tem, quando você entra no sistema, então, você é controlado por essas vias burocráticas, né? Tudo tem uma ficha para você preencher, tudo tem um nome para te preencher, tudo tem um formulário para preencher, tudo tem... Então, esse sistema, que é o sistema de controle do Estado moderno para ele funcionar, ele acaba produzindo uma impossibilidade da imaginação, né? A imaginação é perdida a partir desse momento, né? O que ele chama, então, na página 26, do cárcere de ferro. O cárcere de ferro, então, é essa estrutura burocrática do sistema econômico, né? Que faz com que você está preso em formulários. Tudo são formulários, né? Então, se você vai ter uma ação básica sobre o mundo, você tem que preencher um formulário. Tem que ficar atento aos formulários. Mas essa, em si, é a própria estratégia, a estratégia do sistema, né? Para quê? Para, em certa medida, ele controlar o desvio, a corrupção, e te controlar também, óbvio, né? Você tem um CPF, né? O CPF não... Você tem um CPF. Além do CPF, a gente não sabia disso, né? Mas isso está cada vez mais claro para a gente, né? Que, então, nós somos mediados também por outros sistemas de controle, que depois eu vou discutir, mas o Weber, ele está mais interessado, então, nesse sistema de organização da burocracia, né? Você nunca sabe quem é o chefe dessa coisa, quem é o chefe dessa cadeia. Você nunca fala com o chefe, né? Então você fala com um que não é responsabilidade dele. Não existe a pessoa que é responsável. E quando você chega lá, manda um e-mail, tá? Ok? Manda um e-mail. Não, mas eu tô aqui na sua frente. Não, nós só aceitamos solicitação por e-mail. Tá? Ah, não sei o quê. Eu quero falar com um atendente. Não. Robô. E também é engraçado que quando você fala com o atendente, ele pega e fala assim, né? Ele fala no gerúndio, estamos resolvendo. Então, essa é a verdadeira grade de ferro que o Weber, então, coloca como questão, né? A partir da década de 60, tem um conjunto de movimentos e de ideias muito interessantes, né? Sobre o que vai se convencionar chamar de sociedade de massas. Sociedade de massas, então, ela nunca tinha existido antes, né? Dessa forma. Então, a sociedade de massas, ela é pensada pelo Marcuse quando ele vai discutir assim, olha, para falar a verdade, Marx e Freud, de acordo com os paradigmas possíveis ou existentes, né? Marx e Freud são obsoletos. São obsoletos porque, para falar a verdade, nós criamos uma ideia do que a gente chama do homem
dimensional ou traduzido também com direcional, né? Então, essa liberdade do sujeito, ela é rediscutida do ponto de vista que os meios de uma estrutura de massa, eles são muito poderosos, né? E o que a massa é? A massa é a ideia que uma pessoa sozinha nunca faria algo que no campo da coletividade ela admite fazer. Como assim? Eu não preciso falar dos eventos atuais do Brasil, né? Mas é interessante. Vamos usar lá o Renato Ortiz, é melhor, né? O Renato Ortiz vai falar, por exemplo, sobre a estrutura do futebol, né? Então, você vai lá no campo de futebol e você está lá no campo de futebol, você é um gentleman. Mentira, né? Mas fica parecendo que você é uma pessoa que não teria condições de fazer algo tão duro. E depois, o que você faz? Você que é uma pessoa muito educada, muito tranquila, muito condescendente, numa estrutura de massas, o que você faz? Você vira um monstro, né? Você mata as pessoas, xinga. E o que começou? Começou a existir uma padronização tão grande pelos meios de comunicação que começou a controlar a própria ideia da subjetividade. A ideia da subjetividade, então, é transformada. Olha que legal. Eu já leio, estou vendo que o Lucas Lopes pediu aí a palavra, eu já dou a palavra a ele, torcendo para não ser Existem pessoas aguardando lá fora. Espero que seja uma pergunta para iluminar a nossa tarde. E ele diz assim: de acordo com esse paradigma, tanto Marx como Freud são obsoletos. Não só luta de classes e lutas sociais, mas também conflitos e contradições psicológicas foram abolidas pelo Estado de administração total. As massas não têm ego nem id. Suas almas são carentes de tensão interior e dinamismo. Suas ideias, suas necessidades, até seus dramas, não são deles mesmos. Suas vidas interiores são intimamente administradas, programadas para produzir exatamente aqueles desejos que o sistema social pode satisfazer. Nada além disso. O povo se autorrealiza no seu conforto. Encontra sua alma nos seus automóveis. Seus conjuntos estereofônicos, nossa, isso é bem antigo, né? Assim, não é o seu Spotify, não é seu sistema, não é sua caixa JBL, né? Suas casas, suas cozinhas equipadas. Então, depois eu faço uma discussão sobre esse sistema de controle, sobre o controle do id, do ego e também dos desejos, né? Que é uma coisa, assim, muito interessante. Lucas?